Bebê de 2 meses e 20 dias reconhece o ambiente onde vive? Ela perguntou. Ou é possível ter rotina na casa dos avós ou em outra cidade? Fabi, eu vou separar a sua pergunta em duas perguntas, tá? Para ficar mais didático e porque elas não se relacionam diretamente, apesar de parecer que sim, tá? Para poder servir para todo mundo, eu vou explicar a sua pergunta de duas formas. Quando você pergunta se um bebê de 2 meses e 20 dias reconhece o ambiente onde vive, mais ou menos, tá? Em geral, não. Ele ainda não consegue perceber, por exemplo, que a garagem é onde o carro fica, que a sala ali, a mesa de jantar é onde as pessoas almoçam. Ele ainda não tem o poder de perceber isso, esses detalhes. Mas ele já consegue começar a perceber um pouco aí o ambiente. Isso acontece por volta das 12 semanas. Mas como os bebês não são matemática, como não dá pra gente falar, fez 12 semanas, agora ele sabe onde ele tá. Tá com 8 semanas, não, ele não sabe. Como eles não são uma matemática, como é uma evolução, é um processo de amadurecimento, né? Se você olha um pé de laranja lá, uma laranjeira, as laranjas não amadurecem todas juntas, né? Elas têm ali uma expectativa. Então você sabe que nasceu a primeira bolinha da laranja ali verdinha ainda, em tanto tempo em geral, ela começa a ficar mais amarelinha, mais laranjinha. Com os bebês é a mesma coisa. É um processo de amadurecimento. Você imagina que com tanto tempo, a expectativa é que com tanto tempo ele adquira certa maturidade. Porém, eles não são relógios, eles não são matemática. Então, eles podem adaptar e amadurecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois e está tudo bem. Então, com 2 meses, em geral, ele ainda não reconhece bem qual que é o ambiente que ele está. Ele não reconhece ainda se é a sua casa, se é a casa da avó, né? Ele pode ter percepções diferentes do ambiente. Por exemplo, um ambiente extremamente barulhento, com muita criança, muita gente correndo numa festa. Ele percebe que está diferente do que o ambiente calmo e aconchegante da casa dele. Essa percepção. Mas reconhecer o ambiente, igual você perguntou, não. A resposta é que não, tá? Só que aí você pergunta assim, o bebê de 2 meses e 20 dias reconhece o ambiente onde vive ou é possível ter rotina na casa dos avós em outra cidade? Aí eu vou separar a pergunta por quê? Porque mesmo que ele reconhecesse o ambiente onde ele vive, isso não impede que ele tenha uma rotina na casa de uma outra pessoa. Não impede que ele tenha rotina na casa da avó, não impede que ele tenha rotina na casa dos tios, dos parentes, não impede que ele tenha rotina num hotel, se você estiver viajando. Não impede nada disso. Então, essas perguntas, elas não se ligam. Elas não se conectam, tá? Para você faz conexão porque é a sua dúvida, né? Mas aí, quando a gente analisa a pergunta tecnicamente dizendo, você não precisa justificar uma situação baseada na outra, tá? Então, os bebês de 2 meses e 20 dias, em geral, não reconhecem o ambiente, não reconhecem. Eles podem entender percepções, mas eles não reconhecem o ambiente onde eles vivem. Porém, isso não implica que você não possa fazer rotina em outro lugar, tá? Por que eu tô falando isso? É tão importante falar isso agora. Porque o seu bebê tem 2 meses e 20 dias. Mas o bebê da Paloma, o bebê da Jéssica, o bebê das meninas aqui podem, por acaso, ter uma outra idade, ter uma idade de 5 meses, 6 meses, 7 meses, que reconhece bem o ambiente onde vive e a mãe achar que não pode fazer rotina quando saiu de casa, tá? Então, independente se ele reconhece ou não, você pode executar a rotina fora de casa, seguir a sua rotina fora de casa, tá bom? Só que depende de você proporcionar para ele os pontos da rotina, que são os pontos que você faz na sua casa. É basicamente isso. O que interfere mais em conseguir ou não estabelecer uma rotina de qualidade para os bebês, fora o temperamento de cada bebê, sem dúvida nenhuma, é a variável mãe aí, né? É a variável cuidador principal. É a variável pai, se este for um cuidador principal também. Entendem? Então, não tem a ver só com o externo, tá? Não tem a ver só com os fatores ambientais. Os fatores ambientais podem interferir um pouco, mas o peso grande aí são os fatores mãe e bebê. Gravem isso para vocês.